Londres, 1888. No extremo leste de Londres, em Whitechapel, na década de 1880, a região sofria com uma superpopulação. Fornecia um território propício para que coisas ruins acontecessem: pobreza, vícios, bandidos, mendigos e bêbados. E mais de 1000 prostitutas apenas naquela vizinhança. Ataques a mulheres, principalmente profissionais do sexo, eram bem frequentes. Além disso, o extremo leste da Inglaterra sofria com racismo e xenofobia, especialmente contra judeus, o que motivava depoimentos que incriminavam inocentes, aliada a alta doses de superstição e ignorância. Pela superpopulação e desigualdade social, muitas mulheres eram obrigadas a recorrer à prostituição para sobreviver. E em 1888, estimava-se que havia mais de 1000 prostitutas em Whitechapel. Naquele verão, um serial killer começou a ter por alvo aquelas mulheres oprimidas. Tudo começou em 31 de agosto de 1888. Um corpo de uma mulher foi encontrado no distrito de Whitechapel. Sua garganta havia sido cortada e seu abdômen aberto e esviscerado. O que poderia ter sido apenas um homicídio isolado foi seguido por 4 outros homicídios de mulheres executados de maneiras muito semelhantes. A primeira vítima de Jack. Seu nome era Mary Ann Nichols, também conhecida como Polly. Polly era uma trabalhadora sexual e carregava uma triste história. Expulsa de casa ainda nova, teve que viver nas noites gelidas de Whitechapel. Uma noite como qualquer outra, voltando para seu alojamento, quando foi surpreendida, a pessoa lhe atacou brutalmente, cortando sua garganta, abrindo seu abdômen e tirando todas as suas vísceras. Não demorou muito, e na madrugada, o corpo de Polly já estava rodeado por polícias e detetives, que buscavam por informações. Alguns detetives falaram que a pessoa que atacou a mulher primeiro fez 2 cortes em sua garganta, destroçando por completo, fazendo com que a vítima não tivesse nenhuma reação. E depois da mulher estando no chão, à beira da morte, o assassino fez o resto. Segunda vítima. Algumas semanas se passaram, e várias pessoas ainda comentavam sobre a trágica morte de Mary Nichols. Uma delas era Anne Chapman, também uma trabalhadora sexual, que precisava viver naquela situação para sobreviver. E na madrugada do dia 8 de setembro de 1888, Anne Chapman foi assassinada. O corpo da mulher só foi encontrado quando amanheceu, um pouco semelhante à de Mary Nichols. O assassino asfixiou a vítima até ela ficar desacordada. Logo em seguida, ele cortou brutalmente a garganta. O abdômen foi completamente aberto e o útero removido. Uma testemunha disse que viu Anne com um homem, horas antes do assassinato. A testemunha conta que esse homem era alto e vestia um terno preto, e seus aspectos eram de um cavalheiro. Terceira e quarta vítima. As autoridades só veio dar importância para o que estava ocorrendo depois da segunda vítima, Anne. Todo o lado leste da Inglaterra já falava sobre os ocorridos. Algumas prostitutas andavam com bastante medo nas ruas à noite. Elizabeth Street foi encontrada morta às 2 horas da manhã no dia 30 de setembro. O corpo de Elizabeth foi encontrado com vários cortes, um deles na artéria do lado esquerdo do pescoço. A única diferença desse corpo para os outros foi a ausência do abdômen não aberto. Os detetives da época levantaram uma dúvida do porquê o assassino não fez com a mulher o que ele fez com as outras vítimas.
Talvez o assassino tenha escutado algum barulho e resolveu fugir, e acabou sendo interrompido. Algumas testemunhas disseram ver Elizabeth acompanhada com um homem. Uns diziam que o homem era moreno, outros falaram que não, e sim que ele era loiro. Uns diziam que ele era alto, e outros diziam que ele era baixo, nunca tendo uma resposta com convicção. A penúltima vítima foi Catherine Eddowes, na tradução, Catherine. O corpo dela foi localizado na cidade de Londres, mais ou menos 3 horas de onde o corpo de Elizabeth foi encontrado. Diferente do de Elizabeth e semelhante aos primeiros corpos. O corpo de Catherine foi todo estripado. A garganta foi severamente cortada, seu abdômen profundamente aberto, por um grande corte, um dos seus rins tirado, e quase todo o seu útero também foi removido. Assim como as outras vítimas, essa teve testemunhas, mas também sem muitas certezas no que falavam. Alguns policiais encontraram na parede uma pichação, feito com sangue de Catherine. A pichação se referia a algumas coisas xenofóbicas contra os judeus. O comandante da polícia não quis levar para frente e mandou removê-la. Última vítima. Os policiais faziam de tudo para capturar quem estava cometendo aquelas atrocidades. Recompensas eram oferecidas. Policiais eram fantasiados de mulheres para tentar capturar o assassino, mas nada dava certo. Quase 2 meses se passaram. Nenhuma ocorrência do tipo foi registrada. Quando a poeira baixou e ninguém mais falava do caso, Jack aproveitou e atacou novamente. Seu nome era Kelly. E em 9 de novembro daquele mesmo ano, o corpo de Kelly foi encontrado em cima da sua própria cama. Testemunhas também viram a vítima com um homem. Dizia que esse homem era alto, vestia um terno com um chapéu de aba larga, que cobria todo o seu rosto, e contratou os serviços de Kelly. Às 11 horas da manhã do dia seguinte, a mulher não apareceu para o seu trabalho. Um amigo foi até a casa de Kelly para ver se estava tudo bem. Quando o homem conseguiu entrar e foi até o seu quarto, viu uma das coisas mais assustadoras em cima da cama. O que se encontrava de Kelly só era da cintura para cima. Da cintura para baixo foi totalmente estripado. A sua garganta foi completamente destroçada. Quase toda a sua espinha foi removida. O seu coração retirado e levado embora. Todos os seus órgãos do seu abdômen foram tirados. E todo o seu rosto desfigurado, sendo assim o ato final de Jack Estripador. O método de Jack era bem definido. Em geral, as vítimas apresentavam mutilações no rosto, no abdômen e nos genitais, cortes profundos no pescoço e remoção de órgãos, como rim, coração e útero. Todos os crimes foram cometidos à noite, sempre aos finais de semana. À medida que o número de casos ia aumentando, as mutilações ficavam mais agressivas. Jack usava provavelmente facas e instrumentos cirúrgicos, mas jamais uma arma foi encontrada nas cenas do crime. Algumas pessoas diziam que para cometer aqueles tipos de atrocidade tinha que ter um conhecimento em anatomia humana. Enquanto Jack praticava suas atrocidades, ele mandava cartas para as autoridades, os provocando. A carta mais famosa dele foi a From Hell, na tradução, do inferno. A carta foi escrita por sangue de uma das vítimas de Jack e foi enviada em uma pequena caixa, que junto ia um rim. Jack diz na carta que fritou e comeu a outra metade do rim, e termina a frase dizendo: "Tava uma delícia." As investigações tiveram a colaboração de um número incomum de gente. Mais de 2.000 pessoas prestaram depoimento, e 800 foram detidas para interrogatório. Mas como os procedimentos forenses da época eram pouco precisos, sem contar o talento do assassino e o contexto violento, o caso jamais foi concluído, e as investigações terminaram em novembro de 1891. Um açougueiro sueco que morava na região foi investigado por um tempo. O açougueiro era particularmente eficaz no golpe principal do estripador, o corte no pescoço.
Os investigadores acreditavam que, para realizar cortes daquele jeito, jamais seria possível sem dominar armas brancas, porém nada que comprovasse o açougueiro como assassino. A polícia acredita que os 5 assassinatos das prostitutas foram cometidos pela mesma pessoa. As 4 primeiras vítimas tiveram seu pescoço aberto, da esquerda para a direita. A última vítima não se sabe ao certo como foi feito, e não existe quaisquer evidências de que houve tentativa de estupro contra as vítimas, e que o assassino só queria era mesmo torturar e matar. Há uma teoria que diz que o assassino poderia ter sido uma mulher, com inveja das outras. Mas isso fica para um próximo episódio. Eu sou Ismael Bernardo. Siga meu perfil no Spotify e se inscreva no meu canal no YouTube e nas outras plataformas, TikTok e Instagram.